Foi detido no Brasil o suspeito de assassinar 3 mulheres brasileiras em Tires. Dinay Gomes foi encaminhado para a penitenciária Nelson Hungria, em Minas Gerais. A polícia brasileira avança que o suspeito pode vir a ser condenado até 99 anos de prisão pelos crimes. As 3 mulheres foram encontradas mortas há quase 2 semanas numa quinta em Tires, no concelho de Cascais. André Lamas Leite, professor de Direito Penal, é convidado para esta edição do 1820. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Obrigado. Os crimes foram cometidos em Portugal. Com esta detenção no Brasil, que custo segue o processo? Ora bem, nós estamos aqui perante o que chamamos tecnicamente um conflito positivo de jurisdições, ou seja, quer a lei penal portuguesa, quer a lei penal brasileira se consideram ambas competentes para julgar este processo. Porquê? Porque, desde logo, do ponto de vista da lei penal portuguesa, o crime foi praticado em Portugal. E o princípio geral da aplicação da lei é o princípio da territorialidade. É esse. Quanto ao Brasil, e por isso mesmo Portugal pode pedir a extradição deste cidadão brasileiro para ser julgado em Portugal exatamente pelos 2 crimes de homicídio qualificado, indica que seja qualificado, e pelo crime de profanação de cadáver. Existe também a possibilidade de o Brasil julgar este indivíduo e de o fazer porque existe uma convenção dentro dos países da CPLP, uma convenção assinada na cidade da Praia em 2005 e que está em vigor em Portugal desde 2008, uma resolução da Assembleia da República dessa data de 2008, que permite dentro dos países da CPLP esse pedido de extradição, coisa que não era possível em processos anteriores mediáticos. Recordamos todos situações em que pessoas com dupla nacionalidade foram para o Brasil e depois não eram extraditadas porque a Constituição brasileira, no artigo 1º, inciso 51, proíbe a extradição de cidadãos brasileiros por outros Estados. Mas a partir do momento em que existe esta convenção, que é uma fonte de direito internacional, ela sobrepõe-se à Constituição e, portanto, permite essa extradição. Podem então aqui acontecer 2 situações. Ou o indivíduo é julgado em território brasileiro e aí o Brasil vai pedir às autoridades portuguesas todo o auxílio no fornecimento de elementos probatórios para fazer julgamento em território brasileiro, porque a lei penal brasileira se considera competente, porque o Código Penal brasileiro diz-nos que mesmo crimes praticados fora do território da Federação do Brasil, da República Federativa do Brasil, podem ser julgados no Brasil se tiverem sido cometidos por cidadãos brasileiros. Que é o caso. Que é o caso. E depois há um conjunto de critérios que têm de estar preenchidos e que estão preenchidos neste caso. Portanto, pode acontecer então que o próprio Brasil queira julgar este indivíduo, ou então que Portugal requeira, através da Procuradoria-Geral da República, a extradição deste indivíduo para Portugal. Com o seu conhecimento de casos com alguma configuração semelhante, isto dizendo assim porque não há casos iguais, obviamente, qual é que será, entre essas 2 hipóteses, a mais provável? É difícil arriscar um prognóstico, porque o princípio mais importante é o princípio de territorialidade. Porque percebemos isto todos nós, mesmo sem sermos juristas, onde o crime foi praticado, onde se fazem sentir mais as necessidades da punição. Portanto, para Portugal, há vantagens do ponto de vista da prevenção geral e especial, como dizemos, que o crime fosse julgado em Portugal. Mas a Procuradoria-Geral da República, ao fazer o pedido de extradição, pode encontrar por parte das autoridades brasileiras, ao abrigo da tal convenção da extradição da CPLP, uma recusa facultativa de extradição. O Brasil pode dizer, não, nós queremos julgar este indivíduo porque ele é um cidadão brasileiro e a nossa lei considera-se também ela competente para o julgar. Portanto, vai depender, eu diria, de um caráter mais ou menos proativo da nossa Procuradoria-Geral da República e depois dos próprios canais diplomáticos. Que haverá esse canal proativo? Eu penso que sim, porque estamos em face de crimes de grande gravidade. Enfim, a vida é o valor supremo da nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico, como é no Brasil, e tendo sido o único fator de conexão que nós temos com o território brasileiro em relação a estes crimes é efetivamente a nacionalidade do agente, ou do presumível agente do crime. Portanto, conto com alguma proatividade por parte da Procuradoria-Geral da República. André Lamas Leite, e nesse sentido, nós hoje estamos a avançar que as autoridades brasileiras falam na possibilidade de este homem ser condenado até 99 anos de prisão no Brasil. A acontecer em Portugal será completamente diferente, conhecemos os limites dos 25 anos. E, portanto, podemos estar perante uma situação, se eu fosse advogado, defensor, como dizemos cá, deste arguido, obviamente que eu pugnaria pela extradição do indivíduo para Portugal, onde o regime penal é muito mais favorável. O máximo que este indivíduo pode ser condenado são 25 anos de prisão.
Portanto, estamos a falar de um concurso de 4 crimes, 3 crimes, enfim, eventualmente homicídio qualificado e um crime de profanação de cadáver. Em Portugal, a pena máxima em situação de concurso não pode ir para além dos 25 anos. Portanto, vamos ter certamente a defesa deste arguido a pugnar pela extradição para o território português. Portanto, há aqui certamente esse conflito de interesses. É isso que vamos acompanhar nos próximos tempos. André Lamas Leite, muito obrigada por ter estado connosco no 18 20. Uma boa tarde.